Este programa é uma produção independente de idealização da Renovação Carismática Católica. A Rádio Shalom apresenta Renovação em Movimento. Renovação em Movimento. Éder Machado. Boa noite, Fortaleza! Boa noite, povo amado do Senhor. Está no ar o programa oficial da Renovação Carismática Católica. Programa Renovação em Movimento. É aqui onde as comunidades, paróquias, dioceses, grupos de oração de toda a Arquidiocese de Fortaleza se encontram na unidade e na vivência do amor de Deus. Eu sou Éder Machado, estarei com você até às 22 horas aqui na sua rede Shalom de rádios, na sua Shalom FM e no YouTube da RCC Fortaleza. Muita música católica, informação, partilhas, testemunhos, tudo o que acontece na RCC em toda a Arquidiocese de Fortaleza. Com produção de Vera Cruz, coordenação geral Rosângela Leite, na técnica Gabriel Silva e Luminous Play. Realização, Rádio Shalom e Ministério de Comunicação da RCC Fortaleza. Fica ligado conosco, o programa está só começando, tem muita coisa boa pra gente vivenciar no programa de hoje. Com certeza tem gente boa aqui, tem gente animada. A gente vai vivenciar uma experiência, inclusive a gente está vivendo o advento, né? Vivendo um tempo de espera. Então que a gente espere com alegria, não é com aquela espera de tristeza, né? Sabe quando a gente está esperando uma notícia ruim, a gente já fica, né, de cabeça baixa? Será que eu vou ser demitido hoje, né? Então não é essa espera que a gente está vivendo nesse momento. É uma espera feliz, porque a gente sabe que a nossa vida pode ser transformada e vem um ano novo aí também que promete muitas coisas boas para cada um de nós. E no programa de hoje nós temos a participação da nossa produtora do programa Renovação em Movimento, Vera Cruz, presente conosco. Boa noite, Éder. Boa noite a você que está nos acompanhando no programa Renovação em Movimento. Muito bem, muito bem. A Vera vai representar aqui o nosso Conselho Arquidiocesano e a gente também tem alguém que vai representar alguém maior ainda. Vai trazer a palavra de Deus para nós. Que responsabilidade, hein? Sim. Quem é Vossa Senhoria? Meu nome é Charliane, sou do grupo de oração Fraternidade e Água Viva. E aí, é muita responsa? Muita. Falar de Jesus é muita responsabilidade, mas como você falava, é uma alegria, né? Poder falar daquele que nos dá tudo e que nos dá a vida. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando você que você pode deixar o seu comentário na nossa live, no nosso programa que está indo para o YouTube. Também você pode entrar lá no Instagram. Você que está ouvindo na rádio, entra aí no Instagram da RCC Fortaleza, né? @RCC Fortaleza CE. Manda no direct qualquer dúvida, qualquer testemunho, tudo aquilo, a tua participação. Mas também tem um card, né? Então manda também lá no comentário os teus comentários, tua participação, que a gente com certeza vai estar acompanhando e te respondendo também, tá bom? Lembrando ainda que você pode pegar o link do YouTube e mandar nos seus grupos, mandar para a galera do seu grupo de oração, mandar para quem precisa ouvir essa palavra que a Charliane vai trazer hoje, nessa grande responsa que ela recebeu, e com certeza Deus vai falar muito ao teu coração que está acompanhando o nosso programa. Mas para começar o nosso programa da melhor forma possível, é hora de a gente pedir ao Senhor que derrame sobre nós as suas graças, né? Que prepare o nosso coração para receber essa palavra. Vamos pedir juntos ao Espírito Santo que ilumine os nossos passos, nossos caminhos, que seja o nosso coração um solo fértil para a palavra de Deus frutificar verdadeiramente em nós. Vamos pedir assim que o Espírito Santo venha abençoar o nosso dia, toda a semana que vivemos, o nosso domingo do Senhor, e também toda uma semana que há de vir. Muitas coisas acontecendo. Talvez você está vivendo também um tempo de confraternizações, um tempo de memórias de tudo que aconteceu em 2025, retrospectivas, né? Então muitas vezes a gente para refletir sobre isso, que a gente possa pedir ao Espírito Santo também que venha guiar os nossos próximos passos. Quais são os próximos passos que você quer para a sua vida? Quais são os próximos passos que você quer para a sua missão?
Então possamos pedir ao Senhor que Ele mesmo vá direcionando esses nossos passos, que este Espírito Santo nos preencha, nos faça ter um coração capaz de suportar, mas muito mais que suportar, superar a ponto de levar a outros corações esse amor de Deus que nos incendiou em 2025, né? Tantas coisas, tantas missões, tantos momentos, tantos eventos nos aconteceram neste ano, que 2026 possa ser um tempo novo, ainda melhor, porque o Senhor sabe todas as coisas e só Ele pode direcionar os nossos passos e os nossos caminhos. Possamos pedir juntos ao Espírito Santo: vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nossos feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. No ano do jubileu, nós somos enviados a curar os corações doloridos, a levar consolo aos aflitos, a anunciar a boa nova aos humildes. Cristo é uma porta aberta no meio do mundo e da história que nos dá acesso ao céu. Vem Espírito Criador, fonte viva de amor, enche o meu coração com os teus 7 dons. Eu quero transbordar. Vem, ó meu Consolador, toda lágrima enxugar. Livra-me de todo mal, eu quero anunciar. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Transbordarei, transbordarei de esperança, de esperança. Transbordarei, transbordarei de esperança, de esperança, pela virtude do Espírito Santo, do Espírito Santo. Transbordarei, ser sinal de Pentecostes, partilhar com toda a igreja o batismo no Espírito. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Ser profeta da esperança, anunciar Jesus ao mundo, espalhar sua santidade e o seu amor. A salvação chegou, a salvação chegou. Transbordarei, transbordarei de esperança, de esperança. Transbordarei,
batiza-me, manda teu fogo, traz esperança. Batiza-me, batiza-me, manda teu fogo, traz esperança. Batiza-me, 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 manda teu fogo, traz esperança. Batiza-me, 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 manda teu fogo, traz esperança. Transbordarei, transbordarei de esperança, de esperança. Transbordarei, transbordarei de esperança, de esperança. Pela virtude do Espírito Santo. Transbordarei, transbordarei de esperança, de esperança. Transbordarei, transbordarei de esperança, de esperança. Pela virtude do Espírito Santo. Eu transbordarei, transbordarei. Você está ouvindo Renovação em Movimento. E é neste clima que apresentamos o nosso tema de hoje: reconhecer o Senhor que há de vir. Vamos acolher a nossa querida irmã Vera Cruz, que vai trazer para nós a palavra do Conselho Arquidiocesano. Vera, a gente estava falando aqui no começo de uma espera alegre, né? Isso. Muitas vezes a gente cai na cilada, talvez, de esperar um Papai Noel, de esperar um presente, de esperar até mesmo uma boa notícia. A gente gostaria, todo mundo quer receber uma boa notícia, né? Enfim. Mas, na verdade, quem é que a gente tem que esperar nesse tempo? Pois é, vamos falar sobre isso, né? Porque advento é tempo de espera. E então, eu sou Vera Cruz, participo do grupo de oração Reflexo de Deus e também do Conselho Arquidiocesano da RCC Fortaleza. E é em nome do Conselho que eu desejo a você seja bem-vindo ao programa Renovação em Movimento. O Advento nos ensina o precioso valor da espera. Uma boa notícia viemos anunciar. Nascerá para vós um menino, e o povo que andava nas trevas verá uma grande luz. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Será conhecido como Deus Forte, Conselheiro Admirável, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa notícia admirável, prenunciada pelo profeta Isaías e concretizada pelo anúncio do anjo Gabriel, é atualizada todos os anos para nós, no ciclo litúrgico conhecido como Advento. Grande força tem o Advento. Trata-se de um tempo de espera, de expectativa. Na verdade, o Advento configura-se como uma contradição em relação à sociedade em que nós vivemos. Em um mundo que prega o imediatismo, o Advento nos ensina o valor da espera. E a espera, ela faz parte da vida humana. Está presente na própria etimologia da palavra esperança. Contudo, como Éder falava, ela nem sempre é algo agradável.
Esperar em consultório, em uma fila ou em qualquer situação de necessidade tende a frustrar o ser humano. Mesmo quando se espera algo bom, uma certa ansiedade nasce no coração, como acontece com a expectativa pelo nascimento de uma criança. Mas esperar o quê? A nossa esperança é a salvação que foi iniciada com a encarnação do Verbo no Natal. Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e sempre. É o fundamento, a razão da nossa esperança na vida eterna. Esperamos por Jesus, seu nascimento a cada ano em nossas vidas e pela sua volta gloriosa. O tempo do Advento é o período da espera cristã pelo Salvador que há de nascer da Virgem Maria. E hoje nós já vivemos o terceiro domingo do Advento, conhecido como o Domingo Gaudete, que significa alegrai-vos. Marca um momento de alegria intensa na preparação para o Natal. Às vezes, as vestes litúrgicas na cor em tom rosa simbolizam essa alegria pela proximidade da vinda do Senhor. A mensagem central deste domingo é a alegria que brota da certeza da salvação iminente, uma alegria que não é superficial ou passageira, mas enraizada na liberdade humana concedida por Deus. No contexto do Advento, essa liberdade produz uma alegria não enganosa, ao ser fundamentada na fé em Cristo, que nos liberta da escravidão do pecado. Assim, o Domingo Gaudete nos convida a rejubilar, não por ilusões mundanas, mas pela graça que nos capacita a viver o bem moral, gerando uma felicidade eterna e autêntica, como a prometida na vinda do Messias. Para viver o espírito do Domingo Gaudete, vamos seguir os conselhos de Dom Antônio Carlos Rossi Kelly, bispo lá do Rio Grande do Sul. Alguns conselhos. De forma bem concreta, podemos começar cultivando a paciência diária, como sugere São Tiago. Evitar julgamentos rápidos no trabalho ou na família, optando por diálogos construtivos que libertam das amarras do ressentimento. Segundo conselho, dedicar tempo à oração contemplativa, reconhecendo os milagres cotidianos, como Jesus no Evangelho, para fortalecer a fé e a liberdade interior. Atuar com caridade é o terceiro conselho. Visitar alguém necessitado ou doar bens, exercendo a liberdade de escolher o bem que nos torna mais livres e alegres. Por fim, celebrar a liturgia sempre com alegria, fundamentada nessa participação no acolher a graça que nos salva do pecado e nos leva à felicidade autêntica da fé. Que a Virgem Maria nos ensine a cada dia a esperar. E esperando, aprendamos a desejar e a lutar por nossa salvação. Que sejamos abertos, dóceis e leves à condução do Espírito Santo, para viver bem o Advento e as alegrias do Natal. Eu aproveito o momento para convidar você a continuar conosco, porque o programa Renovação em Movimento está só começando. Nós temos muita alegria e muito amor para você. Você está ouvindo Renovação em Movimento. Éder Machado. O grupo de oração é o fundamento da renovação carismática católica existir em todo o mundo. É onde nós nos alimentamos e vivenciamos os nossos carismas. E assim, todos os domingos nós aqui na sua rede Shalom de Rádio vivemos a experiência do grupo de oração através do rádio, através do YouTube, e nós queremos convidar você a participar neste momento do nosso grupo de oração. E eu estou aqui com um grupo de oração muito especial, que inclusive já visitou aqui o nosso programa outras vezes, né? Grupo de oração, Fraternidade e Água Viva, mas eu gostaria que eles se apresentassem, quem está aqui para o louvor conosco nessa noite. Começa por aqui, Roberta. Eu já estou falando o nome. Bom, eu sou Roberta,
Faço parte do Grupo de Oração Fraternidade Água Viva há 12 anos. Também faço parte do Conselho Arquidiocesano, como coordenadora arquidiocesana do Ministério de Música e Artes. E é isso. Boa noite, né, a todos. Muito bem. Bom, boa noite, Éder. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu me chamo Daniel e eu faço parte do grupo de fraternidade Água Viva. Já vai fazer 4 anos, 5 aninhos. E hoje nós viemos aqui para trazer um pouco do Senhor e desta alegria, que é esse domingo. Boa noite a todos. Me chamo Pablo e eu também, há bastante tempo, acho que uns 7 anos, que eu faço parte desse grupo de oração. E espero que a noite de hoje seja uma bênção. E vai ser? Vai ser, Roberto? Com certeza, não pode deixar de ser. Muito bem, então nessa alegria eu já gostaria de convidar você que está em casa a louvar com a gente com o Ministério de Música Fraternidade Água Viva. Amém. Então você que está nos acompanhando, se você tem alguém perto de você, sinta-se à vontade para abraçar esta pessoa, para você desejar uma paz ali, esta alegria que vem do Senhor. E vamos juntos cantar reunidos aqui. Reunidos aqui, só pra louvar o Senhor. Novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só pra louvar o Senhor. Mais uma vez, reunidos aqui, meu irmão. Reunidos aqui, só pra louvar o Senhor. Novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. E é nesta alegria, meu irmão, de estarmos unidos para louvar o Senhor, que todos os dias que nós acordamos, que nós vamos para a nossa cama, repousar a nossa cabeça, que nós devemos esperar no Senhor, pois Ele revigora a nossa força e nos dá cada vez mais ânimo de seguir este caminho maravilhoso. Meu Senhor, em Tua presença. Meu Senhor, em Tua presença, a paz invade o meu coração. Em Ti está a minha confiança, estou seguro em Tuas mãos. Se me faltam as forças, ergue-me com Teu amor. A Tua mão me sustenta, nada me falta, Senhor. E quem espera em Ti, quem espera em Ti, revigora suas forças. Estes sobem aos céus como águia. Estes correm sem se cansar, caminham sem desanimar, cheios da força do Senhor. Mais uma vez, quem espera em Ti, meu irmão, com alegria. Quem espera em Ti, revigora suas forças. Estes sobem aos céus como águias. Estes correm sem se cansar, caminham sem desanimar, cheios da força do Senhor. Amém, meu irmão, que alegria estarmos aqui reunidos juntos para louvar o Senhor. E nesse momento eu te convido para que você possa fazer desse momento um pouquinho mais íntimo. Então que você feche os seus olhos, que se você puder, bote a mão no seu coração e se tem algo fazendo barulho perto de você, olhe para esse irmão que está do lado e faz: irmão, eu vou rezar agora, por favor, faça um pouquinho de silêncio. Agora eu vou conversar com meu Pai. E que nesse momento você vá clamando a presença do Espírito Santo e você vá pedindo que essa graça do Senhor venha sobre o seu coração, que venha na sua vida, meu irmão, para que neste dia de domingo, nesta alegria do Pai, nós possamos sim sermos
profetas da palavra do Senhor, mas não sermos profetas que têm um semblante triste ou que às vezes proclamam a palavra de uma maneira mais tímida, uma maneira mais retraída, mas que nós possamos ser felizes em dar esta palavra para o outro. E que assim nós possamos cantar essa música que diz que nós pedimos um socorro ao Senhor para que Ele venha revigorar as nossas forças. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Mais uma vez. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Se você quer isso na sua vida, meu irmão, diga mais uma vez: refrigera minha alma. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti, Senhor. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Estamos Espírito assim, de Deus. já ir rezando, pedindo também o Espírito Santo sobre a nossa irmã, que agora vai vir trazer a palavra de Deus. Sobre a nossa Que o Espírito Santo venha agora usá-la, que ela possa ser a luz de Deus para cada um de nós. Faz a tua vontade, Senhor. Aqui estamos ouvindo, Realiza a tua obra em nós, Senhor. que o Senhor venha sobre ela com o seu Santo Espírito, venha capacitá-la, venha Espírito Santo, traz tua unção sobre a tua serva, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem Santo Espírito. Que Nossa Senhora venha interceder por este momento de pregação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, amém, graças a Deus, glórias ao Senhor. Então, meus irmãos, vamos assim agora nessa hora partilhar a palavra de Deus, aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração nessa noite. E se você pode, pegue sua palavra, pegue a sua Bíblia nessa hora. E nós vamos ler o Evangelho que está no livro de Mateus, no capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 5. Se você pode, pegue sua Bíblia e acompanhe agora. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo João, em sua prisão, ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhes dizer pelos seus discípulos: Sois vós que deve vir ou devemos esperar por outro? Respondeu-lhes Jesus: Ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. O evangelho é anunciado aos pobres. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor.
Amados, e é com muita alegria nesse domingo, né? Como nós bem falamos desde o início do nosso encontro, do nosso grupo, do nosso movimento, né? A renovação em movimento. É com alegria que nós vamos falar desse domingo de hoje, onde a igreja nos traz para viver essa alegria da espera do Senhor Jesus. E eu convido você, com a sua palavra aí na sua mão, o nosso rema de hoje, que é essa pergunta feita pelo profeta João, que ele diz: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar por outro? E nós estamos vivendo esse tempo do advento, como a Verinha tão bem falava no começo. E nós, desde o começo do advento, o Senhor, ele amorosamente, ele nos prepara para a sua vinda. Ele vem nos preparando. No primeiro domingo nós vivemos o vigiai e orai. Era a palavra forte do Senhor para nós, né? Vigiai e orai. E a gente ouvia na homilia e como alegrava o meu coração, porque o padre ia falando e aquilo ia entrando no nosso coração como o amor do Senhor por nós, querendo nos fazer voltar-se para Ele, para essa espera, para esse grande encontro. É a preocupação de um pai que quer que todos os seus filhos estejam ali para esperá-lo e para encontrá-lo. Então, ele dizia vigiar e orar, ele falava para nós sobre o contrário da vigilância, que é a distração. A Verinha também falava no começo, né? E como o mundo tem tentado nos distrair, né? O Natal chega cheio de coisas e de luzes e de presentes e de movimentos que a gente precisa viver. E tudo isso o mundo vem querer nos distrair dessa espera, dessa expectativa que nós temos que ter, que é o Senhor Jesus. É Ele quem vem. Ele é a nossa salvação. No segundo domingo, o Senhor, amorosamente também, através do profeta João, diz para nós estarmos prontos, né? Falava também na homilia de domingo, colocar o cinto é estar de prontidão. E falava também para nós prepararmos o caminho, preparar o nosso coração, preparar a nossa vida para receber Jesus, abrir o nosso coração para que Ele venha. E hoje, como nós falamos aqui desde o início, hoje é o dia da alegria. Essa pausa, né, que nós temos, assim, dessa espera, dessa expectativa, assim, de nos preparar, de penitência, de arrumar a nossa casa e de viver antecipadamente, que nós teremos no próximo domingo, Natal, mas já vivermos hoje a alegria desse Senhor que vem a nós, né? E começa com essa pergunta que nós lemos hoje no Evangelho, né? És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? João pergunta. E Jesus manda responder a João, né? E como o Senhor responde, né? Ele responde como aquele que é o cumpridor da promessa. Ele é o cumpridor da nossa salvação, aquele que vem para nos libertar, para nos resgatar. E Jesus manda responder a João, não falando assim, dizendo, eu sou eu mesmo. Não, Jesus diz, vai e fala o que você tem visto e o que você tem ouvido. Jesus manda falar para João aquilo que ele tem feito. É as obras de Jesus que falam quem ele é. Não é ele quem diz, né? E muito acontece na nossa vida constantemente as obras que o Senhor realiza, falando na nossa vida a todo momento. Quem é esse que nós esperamos? É o Senhor. Todo momento o Senhor realiza e faz obras na nossa vida. Ele realiza coisas maravilhosas em nós e em nosso coração. E é esse Senhor que nós esperamos. E quando eu refletia sobre essa pergunta e sobre essa resposta de Jesus, vinha ao meu coração quantas vezes, mesmo Jesus fazendo tantas obras maravilhosas na nossa vida, fazendo tantos milagres, tantos prodígios, nós ainda muitas vezes insistimos em esperar em outras coisas ou em outras pessoas, ou muitas vezes até em nós mesmos. Então o Senhor vem e através dessa palavra o Senhor fala. E o Senhor diz, é Ele que nós temos que esperar, porque é Ele quem faz tudo aquilo que nós necessitamos. É Ele quem faz o cego enxergar, é Ele quem faz aquele que não pode andar. É Ele que ressuscita os mortos, ou seja, Jesus pode trazer a vida e pode dar a vida a tudo e a todos. E é o grande convite desse advento, né? É essa espera. E o Senhor fazia também essa pergunta ao meu coração. Se nós temos realmente esperado Jesus e como nós temos esperado o Senhor. Como nós temos vivido essa espera, né? E o grande convite deste domingo para nós é a alegria.
esperar o Senhor, como o nosso irmão bem falava desde o início, né? Essa alegria de saber que nós temos um Deus que vem a nós, que vem em socorro à nossa fraqueza, ao nosso pecado. E é essa alegria que nós vivenciamos hoje, nesse domingo. E quando eu rezava e pedia ao Senhor sobre esta palavra, e o Senhor falava muito ao meu coração sobre essa espera, de como nós temos esperado o Senhor, e eu partilhava com meus irmãos quando vinha para cá, porque nós temos aquela primeira vinda de Jesus, que é essa que nós estamos celebrando, que é o Natal, a sua encarnação, a sua vinda humilde, né? Aquele que se fez homem, que veio habitar entre nós. Nós temos a segunda vinda, que é a gloriosa, né? Que é aquela que Jesus vem em sua glória para julgar, para separar, né? E nós temos aquela terceira vinda, que é a vinda de todos os dias. Jesus vem a nós todos os dias. E como é que ele vem, né? E eu ficava me perguntando, e como é que ele vem? E a resposta está também nessa palavra que nós lemos agora. Porque Jesus manda dizer para João aonde ele estava, o que ele fazia. E Jesus curava aqueles que precisavam ser curados, dava restauração àqueles que precisavam ser restaurados. É no outro que Jesus vem. É no outro que nós vivemos essa espera. É no outro que nós encontramos o Senhor. É no pobre, né? Jesus fala no final, né, do versículo 5. O evangelho é anunciado aos pobres. Então, meus irmãos, que o nosso olhar possa se voltar para o outro e que nós possamos viver no amor, na fraternidade, né, que nós gostamos tanto dessa palavra, né, nesse amor fraterno, que nós possamos viver nesse amor, essa expectativa de esperar Jesus, vendo Jesus naquele que mais precisa, buscando Jesus naquele que mais precisa e amando Jesus naquele que mais precisa, né? E para finalizar, outra coisa que o Senhor falava muito ao meu coração e eu também partilhava com meus irmãos, né, no caminho, é que essa alegria, quando João vive essa alegria de ter a certeza de que aquele a quem ele anunciava havia chegado, e João já tinha, né, porque João já havia batizado Jesus, já ouvia aquela voz que vinha dizendo, né, e João já tinha olhado para Jesus e tinha dito, ele é o Cordeiro de Deus, né? Mas quando vem a resposta de Jesus para João, e João vive essa alegria, onde João estava, né? Eu falava isso com meus irmãos, e ele estava na prisão. E o Senhor falava muito ao meu coração sobre isso, que essa alegria da espera de Jesus e da certeza de um Jesus que vem a nós, ela ultrapassa toda e qualquer situação que nós estejamos vivendo. Não é independente do lugar em que nós estejamos, das situações que nós estivermos enfrentando. A alegria deste domingo alcança agora o nosso coração, alcança agora o seu coração, porque Jesus, aquele que cumpre todas as promessas, aquele que é promessa de Deus para nós, é esse a quem nós estamos esperando, a quem nós celebramos, né? E a quem nós amamos e honramos. Então eu queria convidar você nessa hora, com essa canção que os meninos vão começar a cantar para ajudar a gente a rezar um pouco. E nós falávamos sobre essa espera e sobre essa alegria. E quando eu falava que João estava na prisão, né, irmãos? E o irmão olhava para mim e dizia assim, ele só tinha agora para amar Jesus, ele só tinha aquele instante, ele só tinha aquele momento para se alegrar com essa promessa cumprida. E nós vivemos essa promessa cumprida, nós recebemos Jesus, como eu falei aqui na terceira vinda, todos os dias, através do irmão, através da palavra que nós amamos, através da Eucaristia. E nós só temos o hoje para amar Jesus, para dar a Ele a nossa vida, para dar a Ele o nosso sim, o nosso eis-me aqui, como nós tanto amamos dizer. Que nós possamos nessa hora, nessa canção, nos alegrar e cantar ao Senhor e dizendo para Ele que nós o amamos nessa hora, nós o amamos nesse instante e nós queremos amá-lo em cada respirar. Em cada respirar, nós queremos nos alegrar pela sua vinda. Cantemos ao Senhor. Ser teu discípulo, Jesus, deveria ser o bastante para mim. Mas arde no meu peito, mas arde no meu desejo, peito, desejo de ir além, de ir além, por amor a
ti. Por amor a Vai dizendo isso para Ele. Eu desejo ser tudo aquilo que Tu quiser, Senhor, para o que Tu nos chamar, Senhor. Nós estamos dispostos, Senhor, nós queremos nos entregar. Estou disposto a Te amar. Vai dizendo para Ele, com tudo que sou e com nada que tenho, tudo nós entregamos a Ti, Senhor. E com nada que tenho. E diga para Ele, o meu hoje tem sabor de eternidade. Era isso que ele vivia naquela prisão, quando ele recebeu essa resposta de Jesus, que era ele aquele que havia de vir. Aquele momento teve sabor de eternidade, de céu. E vai dizendo isso para ele, eu só tenho esse instante. Eu só tenho esse instante. Em cada respiro meu, cada respiro. Diga para ele, eu escolho tudo. Eu escolho tudo, Jesus. Nós escolhemos a Tua presença, Senhor. Nós escolhemos Te obedecer, Jesus. Nós escolhemos estar contigo, Senhor. Viver a alegria de sermos Teus filhos, Senhor. De sermos chamados por Ti. Viver essa alegria dessa espera, Senhor Jesus. Tu que és a nossa salvação, Senhor. Quero viver de céu. Quero viver de céu. Eu escolho tudo, tudo, tudo. Amém, amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você está ouvindo Renovação em Movimento. Éder Machado. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de mandar alô para quem está participando aqui do nosso programa. E eu já gostaria de começar abraçando você que está acompanhando através da rede Shalom de rádios, na sua Shalom FM, nos aplicativos, em qualquer lugar que você esteja. Vai que você está no carro uma hora dessa, né? Mais de 9 horas da noite no domingo, talvez voltando para casa, talvez está voltando até da missa, né? Quem sabe, missa que começa às 7 horas, é mais ou menos esse horário. Então, obrigado pela sua sintonia. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe sua vida, sua missão. Lembrando que daqui a pouco tem programa Celebrando Pentecostes na TV Canção Nova, programa da RCC Brasil, e você pode continuar nessa mesma graça do programa Renovação em Movimento também na TV. Então, abraçando você que está acompanhando no YouTube da RCC Fortaleza. Muito obrigado por você participar do nosso programa. Lembrando que você pode se inscrever no nosso canal para que todos os domingos você receba a notificação de que tem programa novo aí postado no nosso canal. Lembrando também que você pode pegar o nosso link e mandar para todo mundo. Manda para o teu grupo de oração, manda para a galera do teu trabalho, da faculdade, da escola, seja de onde for. Manda para todo mundo para viver também essa experiência da espera feliz, né? A espera alegre, que a gente está aqui proclamando de que Natal não vive só de Papai Noel, nem de Panetone, apesar de que tem algumas coisas que são muito boas, né? Inclusive as uva passa, que todo mundo fala mal das bichinhas, mas é muito bom, né? Mas o foco principal não é esse. Nosso foco é Jesus, é aquele que vem, aquele que há de vir, e a gente está esperando com muita esperança, no sentido redundante mesmo, porque a gente sabe que realmente a nossa transformação de vida não está num presente de amigo secreto, né? Nossa transformação de vida realmente é em Jesus nascer no nosso coração e crescer, frutificando em nós. Vamos também mandar alô para o grupo de oração Reflexo de Deus, que completou 41 anos de caminhada, 41 anos de missão. Temos aqui, daqui a pouco ela volta aqui, tem uma representante aqui do grupo de oração Reflexo de Deus, a Vera faz parte. Também aos irmãos do grupo de oração Mensageiros da Paz, que fizeram 37 anos de missão. Esses dois grupos que eu falei
fazem parte da Paróquia Imaculado Coração de Maria no Henrique Jorge, e você de toda essa região pode também conhecer esse grupo, pode participar, você que é do João 23, né, do Henrique Jorge, até Antônio Bezerra, enfim, toda essa região, Altra Nunes, você pode conhecer esses grupos de oração. Então chega lá na paróquia, pergunta qual é o dia, onde é que se reúne cada grupo de oração, e você pode também conhecer. Assim como você que não é desses bairros e quer participar de um grupo de oração, entra aí no direct do Instagram que a gente responde para você onde é que tem um grupo de oração mais perto para você participar. Amém? Lembrando também de um grande abraço para os irmãos do grupo de oração Jaé de Maria, que faz aniversário hoje, 14 de dezembro. Grande abraço para vocês, meus queridos irmãos. Deus abençoe a vida e a missão de cada um. Por falar em abraço, eu já gostaria de abrir aqui para os nossos convidados para saber, tem alô para mandar, Roberta? Tem alô para mandar para o meu grupo de oração, Fraternidade Água Viva, para minha família, meu esposo, João Carlos, Maria Sofia, minha filha de 5 aninhos, João Pedro, Carlos Eduardo, né, meus filhos, e para todo o Conselho Arquidiocesano. Não posso esquecer de mandar este abraço, esse beijo para todos do Conselho Arquidiocesano. Muito bem. Eu também tenho, então, né? Pode mandar. Como sempre, né? O primeiro para o meu grupo de oração, Fraternidade Água Viva, minha família que eu amo, né? Queria mandar em especial para minha coordenas, né? Desse ano, Camila, e do próximo. E também para minha coordenadora do Ministério de Pregação, Fábia. E para minha família, meu esposo, né? Aldo, meus filhos, Fernando e Daniel. E para todos vocês que são da Renovação. É uma alegria ser dessa grande família. Muito, muito, muito bem. E aí, Ministério de Música, cantante? Mandar um abraço para o resto do ministério que ficou lá em missão, né? No nosso grupo de oração agora. E a todos os grupos de oração, né? Em especial a minha coordenas, Camila, também. Muito bem. Isso mesmo. De todos os nossos que ficaram no nosso grupo de oração, que estão na nossa reunião de perseverança, um grande abraço, um grande cheiro para todos vocês. Também um abraço para minha família, que é quem me apoia para estar em missão, é quem olha para mim e se alegra de eu ser jovem e estar nos caminhos do Senhor. E também um abraço de todos os meus amigos que estão na sua igreja, que também estão no seu grupo de oração e que estão rezando por todos nós. Muito, muito bem. Amém. Vamos de música, daqui a pouco a gente volta com o nosso Fique por Dentro. Você está ouvindo Renovação em Movimento. Éder Machado. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de ficar por dentro de tudo o que acontece na RCC em toda a Arquidiocese de Fortaleza. Fique por dentro. Fique por dentro. Gente, Papa Leão XIV nomeou 2 novos bispos auxiliares para a nossa Arquidiocese de Fortaleza. Monsenhor Antônio Carlos do Nascimento, do clero arquidiocesano, vigário judicial e presidente do Tribunal Eclesiástico Regional. E também Monsenhor Janisson de Sá Santos, presbítero da Diocese de Propriá, no estado de Sergipe, atualmente subsecretário adjunto de pastoral da CNBB. A renovação carismática da Arquidiocese de Fortaleza se alegra com toda a igreja por essas nomeações e clama ao Espírito Santo sobre os 2 novos bispos auxiliares. Inclusive, a gente estava aqui, dia desse, a gente questionando, né? Dom Gregório é pra cima e pra baixo direto, né? Missão pra lá, missão pra cá, e tava sozinho, né? Então, Deus agora traz 2 novos servos missionários também para a nossa igreja. E como é bom, né? Como é bom a gente poder ter a presença da igreja mais perto de nós. Eu particularmente vejo Dom Gregório indo em quase todas as paróquias, né? Vai de região em região e em eventos, em encontros, em vários momentos. Inclusive, a Vera tá aqui de volta. 2025, retrospectiva, encontro com Dom Gregório na Catedral. Foi muito bom, não foi? Sim, foi muito bom, né? 50 anos da Corrente de Graça Renovação Carismática Católica na nossa Arquidiocese. Foi muito bom estar com ele. Aliás, presente de Deus para nós, Dom Gregório, uma presença sempre constante no meio de nós, como você disse. Esteve conosco também na inauguração do nosso escritório esse ano, lá no Centro de Pastoral, e é muito bom
né? Poder também essa chegada dos 2 bispos, com certeza auxiliará bastante a todos os movimentos também. E para nós é importante, né? Ter mais esses pastores que, de repente, como povo, a gente falando como povo, Sim. É importante a gente ter esses 2 novos pastores. Com certeza, com certeza. Acho que a presença episcopal estará ainda maior, né, em todas as regiões, porque essa é uma arquidiocese realmente muito grande, né? Geograficamente, nós estamos muito espalhados, as regiões episcopais são muito grandes e as distâncias entre as paróquias. Então, isso, tendo mais essa visita dos bispos, essa presença deles, com certeza fortalecerá ainda mais as paróquias e a nossa caminhada. Muito, 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 muito bem. A RCC da Arquidiocese de Fortaleza celebra, né, a eleição de Vicente de Paulo Paulinho, né, agora no mês de novembro, como presidente para o biênio 2026-2027. Paulinho é membro do grupo de oração Vida com Cristo, casado com Gleice, pai de Maria Alice. Nos últimos 4 anos, coordenou o Ministério de Pregação da RCC na Arquidiocese. Ele convidou para compor a presidência do Conselho Rosângela Leite, nossa atual presidente, e Alexandre Silva. Que Deus os abençoe. E aí, Roberta, como é que foi essa eleição? Foi um momento... Foi um momento de muita alegria, né? Nós nos alegramos muito pela escolha, aquele que o senhor escolheu. Então foi assim uma alegria para todos nós do conselho. Muito bem, muito bem, muito bem. E que sejam 2 anos frutíferos, né, Vera? Com certeza serão. Nós temos dito assim, o Senhor tem preparado a RCC com formadores, né? Klaus, o Roger, agora o Paulinho, que coordenou o Ministério de Pregação, mas originalmente é do Ministério de Formação. Então isso é muito importante para nós, porque nós já percebemos essa busca pela formação nesse tempo na RCC, em todos os grupos de oração. Então, com certeza o Senhor abrirá ainda mais, vai ter mais profundidade, né, em todos os grupos, uma procura maior ainda por esse aprendizado, por essa formação, essa caminhada madura da fé, né, que a formação nos dá. Isso é muito importante. Então, nossa expectativa é muito grande, é uma alegria muito grande. Como a Roberta disse, a certeza da escolha que veio do coração de Deus. Muito bem. E Paulinho, se você estiver assistindo, é o primeiro coordenador dos próximos 50 anos da RCC, né? Isso. Então, olha a responsa. Olha a responsa. No primeiro domingo de dezembro, no dia 7, aconteceu o encontro para servos da RCC da Arquidiocese de Fortaleza e foi lindo ver 1000 carismáticos reunidos para louvar e bendizer o Senhor pelas maravilhas realizadas em 2025. Rosângela Leite, presidente do Conselho nos últimos 4 anos, fez os agradecimentos pela perseverança, obediência e fidelidade dos grupos de oração e de cada irmão e irmã. Você também que está nos acompanhando e que sustentam neste tempo o movimento eclesial da RCC em nossa arquidiocese. Também tiveram uns comes e bebes, né? Uns felicitações, uns abraços, né? Então, quanto é importante, né, ter esse momento todos os meses, Vera? Muito importante. Tem sido cada vez melhor, né, esse momento, esse Kairos, o encontro da renovação como um todo. É uma festa. Amém, é verdade, é uma verdade. Festa. Na ocasião, lá no encontro, foi apresentada a nova presidência para o biênio 26-27, que terá como presidente o Paulinho, como mencionamos. A Santa Missa foi celebrada pelo assessor eclesiástico Padre Elano Sami e, claro, foi o ponto alto do encontro. Então, se você quer ver um pouquinho como é que foi, entra lá no Instagram, @RCCFortalezaCE, que tem a cobertura do Ministério de Comunicação de como foi lá o nosso último encontro do ano, né, que na verdade é o anúncio dos próximos 2 anos daquilo que há de vir. Então, um convite especial é que o nosso programa Renovação em Movimento, o primeiro programa de 2026, terá a participação da atual presidente do nosso Conselho Arquidiocesano, né? Então tem muita coisa boa ainda para acontecer e muita novidade. Lembrando também que
A gente está falando de primeiro encontro do ano, primeiro programa do ano que o programa faz 10 anos no ar, né? Então é muito tempo. Então o nosso programa aí vai fazendo história dentro do movimento e com certeza a gente tem muita coisa boa para viver em 2026. Uma delas foi ir pro YouTube, né? Com certeza. É muito importante, muito legal. É muito importante. Tem sido nós temos recebido um retorno muito interessante, né, dessa participação no YouTube. É bom ver o programa acontecendo. E é bom, Éder, a gente vê a alegria. Acho que o Fraternidade Água Viva também testemunha isso. É bom estar aqui, não é? É bom estar no estúdio, é bom estar juntos, celebrando, participando do encontro, anunciando Jesus através do programa Renovação em Movimento. E é bem interessante, as pessoas sempre falam isso. Quando vem, mesmo que fiquem nervosos no primeiro momento, saem sempre perguntando quando é que a gente pode vir de novo. Gostam daqui, né? Gostam desse momento. E isso é bom. E a gente está chegando mais longe, temos testemunho, pessoas que, ao ver o programa, que estavam tristes, que estavam desanimadas e ouviram uma palavra forte durante o programa, ou vendo o programa no YouTube. Isso é muito, muito bom. Né? E é esse o nosso objetivo, levar Jesus aonde as pessoas estiverem. Amém. E quem não assistiu pode maratonar, né? Ver 3, 4, 5 programas antigos ali para ver os ministérios, para ver os grupos, para ver as pregações e informações. Sabe uma coisa que eu tenho feito? Às vezes, o meu grupo de oração é na sexta-feira. O grupo de oração Reflexo de Deus, esse que está fazendo 41 anos. As reuniões são nas sextas-feiras, lá na nossa igreja matriz, Imaculado Coração de Maria. Às vezes, eu estou com a minha mãe na sexta-feira e eu não posso ir para o grupo. Olha a oportunidade. Vejo o programa Renovação em Movimento, o grupo de oração, participo do grupo de oração, não deixo de ter minha reunião de oração naquela semana. E isso é muito bom. Sim. Né? Então, é bom demais poder ter à mão o grupo de oração. Então, muito obrigado você que acompanha mesmo sem ser ao vivo, né, que está acompanhando aí depois. Muito obrigado pela sua participação. Fica o mesmo aviso para você. Mande para outra pessoa que está precisando dessa mensagem também, porque ela é atemporal. Jesus é atemporal, né? Até porque o tempo dele é diferente do nosso, né? Já pensou se Jesus... eu acho que eu não vou fazer esse milagre não, que tá faltando, né, 5 minutos. Acho que eu não vou fazer não, né? Com Jesus não tem isso, né? Jesus, a hora dele é a hora dele. E se é domingo, se é sábado, não interessa. Ele vai fazer a missão, vai fazer a obra acontecer. E por falar em tempo... 2025 não acabou e a gente ainda está vivendo missão. O Ministério Jovem está indo para a Diocese de Sobral. De 17 a 21 de dezembro acontece a missão Jesus no Litoral, que vai acontecer na cidade de Cruz, na Diocese de Sobral. Então, vamos orar, vamos rezar por todos os nossos jovens do Ministério Jovem e também pelas pessoas que abram seus corações para aquilo que o Senhor vai falar naquela região. Não só pessoas daquela cidade, mas visitantes e, enfim, pessoas que estão lá. Até porque é um momento aqui já pré-natal, digamos assim. Então, as pessoas começam a viajar, a visitar as famílias, né? Então, que seja um momento muito rico, muito frutífero para essa missão Jesus no Litoral. E dia 21 de dezembro será o encontro de formação e envio do Ministério de Oração por Cura e Libertação da RCC da Arquidiocese. Que Deus abençoe também os irmãos que participam dessa missão, que abraçam, que vivem também este ministério. Michael, coordenador do grupo de oração Guerreiros do Senhor, está lançando um livro chamado O Mapa do Encontro, navegando pela fé católica até o coração de Deus, escrito com o objetivo de ajudar quem deseja retomar o caminho da oração, reacender o primeiro amor e deixar o Espírito Santo conduzir a vida. Forte, hein? É um convite à mudança de rota espiritual, muito em sintonia com a missão dos nossos grupos de oração. O livro estará disponível no lançamento oficial dia 23, às 19h30, na paróquia Imaculado Coração de Maria, no Henrique Jorge. Então, parabéns ao nosso irmão, Deus abençoe e boa leitura para cada um, né, que o efeito esperado seja realizado na vida de cada um que lê essa obra. Lembrando que é importante a gente valorizar o trabalho dos irmãos, né? Seja na música, tem uma música nova, um irmão compôs uma música, né? O irmão
trabalha com artes visuais, o irmão fez um documentário. Seria tão bom, né, se valorizássemos os trabalhos dos irmãos. Com certeza, Éder. E nós podemos, inclusive, dizer para os irmãos que podem chamar pelo programa Renovação em Movimento, que é apresentar a sua música, até vir com a gente também, né? Apresentar aqui ao vivo no nosso programa. Isso é muito bom. Pode mandar lá no direct ou entrar em contato conosco para que a gente possa também trazer aqui. A coordenadora do Ministério de Música pode passar esse anúncio já lá no Ministério de Música para os irmãos que têm composições, né, tão bonitas nos grupos de oração, e é bom mesmo muito que a gente possa trazer e tornar mais conhecidas essas canções. E esse é o nosso espaço. Sim. Né? E para finalizar aqui o nosso Fique por Dentro, tem aquele gostinho já de que está chegando perto do ENF 2026. E aí, você vai pro ENF? O ENF está se aproximando, será de 21 a 25 de janeiro na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Já chegamos no 4º e último lote, ou seja, depois desse não tem mais, né? Então, gente, ninguém vai viajar para São Paulo sem a inscrição na mão. Então, se inscreva, já entre em contato para saber da caravana, como é que funciona, para você garantir sua vaga, tá? Você ainda pode ir com a caravana da RCC Ceará, entre em contato com o coordenador do seu grupo de oração e veja como fazer, né? Lembrando que, obviamente, quando você entra em contato com o seu coordenador, ele já te dá a bênção também, para que você possa ir participar deste grande momento. Roberta, o ENF é importante? Muito importante. Já tive a oportunidade de ir uma vez. Pretendo ir agora em 2026 para vivenciar tudo que o Senhor tem preparado para nós. E assim, momento de renovo, sabe, espiritual, de muito aprendizado também. Nós temos os workshops, né? Então, assim, é um momento maravilhoso. Então, quem puder, quem ainda está aí em dúvida, não tenha dúvidas, né? Dê esse passo e o Senhor ele vai providenciar. Porque o Senhor é assim, né? Ele proverá. Muito bem. O ENF é o Encontro Nacional de Formação, né, para lideranças, para ministérios e, obviamente, acolhe missionários do Brasil inteiro, né? Os irmãos de todos os estados, de todas as dioceses. Eu me arrisco a dizer que todas as dioceses têm representantes no ENF, né? Então é um encontro que acolhe irmãos do Brasil inteiro. E a gente, além de se formar, além de vivenciar essa experiência que a Roberta colocou, a gente ainda pode trocar ideias com outros irmãos. A gente tem ali vários momentos em que a gente conhece pessoas novas, a gente vive aquela experiência também do amor de Deus entre os irmãos, principalmente quem está servindo. Eu fui lá várias vezes para servir já, e o quanto é legal, o quanto é importante a gente viver essa experiência com o Encontro Nacional de Formação, que hoje é o maior evento da renovação carismática católica. Então, se você ficou com os desejos no coração de participar, entre em contato com seu coordenador e se informe para saber como é que faz. E, por fim, participe do programa Renovação em Movimento. Você que é de grupo de oração, você que é, enfim, independente de qual o seu ministério, vai ter um evento no seu grupo? Manda pra gente, né? Vai ter uma experiência de oração, vai ter um seminário, vai ter uma noite da pizza, noite do sorvete. Traz pra cá que a gente divulga pra você. E lembrando que o seu grupo de oração também pode estar aqui no programa Renovação em Movimento, né? Entre em contato com o seu coordenador e cobra para ele quando é que o nosso grupo vai também, né? E aí, com certeza, a produção aqui, a Vera, com certeza vai agendar aqui uma data para você, porque com certeza o programa Renovação em Movimento é o nosso espaço na rádio, nosso espaço na internet, nosso espaço para que a gente possa viver essa experiência da unidade e do amor de Deus. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. Agora é hora de olhar para a vida daquelas pessoas que com a sua própria vida foram capazes de testemunhar o evangelho de tal forma que são capazes de transformar as nossas vidas, né? A vida dos santos. A vida dos santos. E hoje nós vamos refletir com a vida de São João Batista. Então, convido você a refletir sobre essa pessoa de São João Batista,
a quem o próprio Jesus chamou de o maior entre os que nasceram de mulher. Então, João Batista, ele é o último dos profetas, e segundo o próprio Jesus, como eu falei, é mais que um profeta, o maior entre os que nasceram de mulher. O mensageiro que veio diante dele, né, para preparar o caminho dele e anunciar a sua vinda, pregando para as pessoas e nos pedindo essa vida de conversão, né, aplanar nossos caminhos. E ao ser considerado o precursor do Senhor, apontá-lo como a presença já estabelecida no meio do povo, ele encarna todo o espírito do advento. Ele é um modelo dos que são consagrados a Deus e que no mundo de hoje são chamados a ser profetas e profetisas do reino. Essas vozes no deserto e caminho que sinaliza para o Senhor. E permitindo assim na própria vida o crescimento de Jesus e a diminuição de si mesmo, levando as pessoas a despertar do sono, né, do pecado. Ou seja, ele é modelo para todos nós que participamos de grupos de oração. E o papel de João Batista, ele é muito precioso. Por quê? Porque ele prepara os caminhos do Senhor, dá, né, ao seu povo o conhecimento da salvação. E João, ele corresponde e quer corresponder ao que foi dito e previsto sobre ele. E deve dar testemunho da presença de Jesus, né, do Messias. E quando a Sagrada Escritura nos mostra que João chama Jesus de Cordeiro de Deus, já nos mostra que o Messias significa para ele o que o Messias significa e que significa também para cada um de nós. E o sentido de João Batista estar sempre presente durante a liturgia do Advento é que ele ser sempre essa figura atual através dos séculos. Todos os anos, a igreja nos faz atual esse testemunho de João e da sua atitude frente à sua mensagem. A igreja e cada um de nós tem como missão preparar os caminhos do Senhor, né, e anunciar a boa notícia. E isso ele exige de nós a conversão diária. A vida e a missão de São João Batista, ela deve ser para nós um exemplo, um testemunho a ser seguido, no sentido de que devemos anunciar Jesus Cristo todos os dias, especialmente no deserto dos corações. Quantas pessoas necessitam deste anúncio? A começar no nosso próprio coração, né, com certeza. E nós devemos ser também, assim como João Batista, ir à frente preparando os caminhos do Senhor, diminuindo, claro, a nossa presença, para que o Salvador cresça nos corações. Então, assim, que nós possamos fazer esta oração, pedindo a intercessão de São João Batista, que você possa, assim, orar conosco. São João Batista nos ensina a sermos também essa voz que clama no deserto, sem buscarmos mérito para nós mesmos, mas preparando os caminhos do Senhor e anunciando um tempo de graça e de conversão, a partir dos nossos próprios corações e para todos os irmãos e irmãs que Deus nos apresentar, que estiverem em nosso caminho, em nossos grupos de oração, onde nós estivermos. Amém. São João Batista, rogai por nós. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora dela, é hora da nossa mãe. Devoção à Bem-aventurada. Olá, irmãos e irmãs. No dia 12 de dezembro, nós celebramos a Bem-aventurada Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira da América Latina. Vamos conhecer mais sobre essa devoção? No ano de 1531, missionários espanhóis empreendiam evangelizar os povos astecas na cidade do México. No entanto, encontraram muitas dificuldades e, apesar dos obstáculos, conseguiram algumas conversões.
Entre estes estava o indígena Juan Diego, que recebeu este nome após seu batismo aos 50 anos de idade. Juan se tornou um fiel fervoroso, humilde e piedoso. A Virgem Maria apareceu a primeira vez a Juan, no dia 9 de dezembro de 1531. Ele estava indo à missa quando escutou uma doce voz que o chamava Juanito e Juan Dieguito. Se tratava de uma mulher belíssima com a aparência de 15 anos e ela fez o seguinte pedido: a fim de que se cumpram minhas intenções, vai à casa do bispo na cidade do México e diz que te enviei e que é meu desejo que se construa um templo aqui. Conta-lhe tudo o que viste e ouviste. Tem certeza de que serei muito grata e te recompensarei por fazer diligentemente o que te pedi. Agora que ouvistes minhas palavras, meu filho, vai e faze tudo do melhor modo que puderes. O arcebispo, porém, não acreditou nas palavras de Juan. E ele, então, retornou ao local da primeira aparição e encontrou a Virgem o esperando. Juan perguntou à Mãe de Deus sobre o motivo de ter sido escolhido para essa missão e ela respondeu: ouve, filhinho, há muitos que eu poderia mandar, mas foste tu que escolhi para esta tarefa. Amanhã de manhã, volte ao bispo. Porém, mais uma vez, Juan teve o pedido negado pelo arcebispo, que pediu a Juan uma prova, um sinal de Nossa Senhora, para que ele acreditasse na aparição. Foi então que, na última aparição a Juan, a Virgem pediu que ele colhesse rosas no topo da colina. Mesmo no clima totalmente hostil às flores, ele recolheu as rosas e colocou-as no próprio manto. A pedido de Nossa Senhora, Juan levou o manto até o bispo e, milagrosamente, ao abri-lo, ali estava uma pintura com a exata descrição que Juan havia feito de Nossa Senhora. Uma pintura que só poderia ser obra divina. O arcebispo acreditou no exato momento e atendeu ao pedido de Juan, que se tornou um verdadeiro guardião daquele tecido milagroso. Juan Diego foi beatificado em 1990 e canonizado pelo Papa São João Paulo II em 31 de julho de 2002, na Basílica de Guadalupe, no México, tornando-o o primeiro santo indígena das Américas. A sua canonização aconteceu após a confirmação de milagres, sendo celebrado como um modelo de fé para os leigos, especialmente os indígenas, e um elo entre o México e a Virgem Morena. A Virgem de Guadalupe foi proclamada a padroeira das Américas em 1910, pelo Papa São Pio X. Ela também foi proclamada Rainha do México, e no documento oficial consta que a sua imagem no tecido foi pintada por pincéis que não são deste mundo. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos sempre nos recordar das palavras de esperança que a Virgem de Guadalupe dirigiu a São Juan Diego quando viu aflito em face da doença do tio. Ela disse para ele e diz para nós hoje: não estou aqui eu que sou tua mãe? Tu não estás sob a minha sombra e proteção? Eu não sou a tua fonte de vida? Tu não estás nas dobras do meu manto? No cruzamento dos meus braços? Há algo mais de que tu precisas? Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor.
está perto de mim. Cheiro de rosas exita, Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas aqui, a rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Pentecostes acontecerá. De volta com o programa Renovação em Movimento, já chegando ao final do nosso programa de hoje. Que pena, né? Chegando ao final do nosso programa de hoje, mas uma coisa eu não posso esquecer, eu não vou deixar esse povo sair daqui sem lembrar. Como é que faz parte do grupo de oração? Qual é o dia? Quem quiser conhecer. A pessoa acompanhou o programa hoje aqui, aí, poxa, eu queria conhecer esse grupo, né? Como é que faz? Pronto, o nosso grupo de oração, Fraternidade Água Viva, fica lá na Grande Lisboa, paróquia Santa Paula Francinete, na rua Manuel Galdino, número 3009, todas as sextas-feiras às 19 horas. Muito louvor, oração, pregação. Nós também temos o grupinho de oração para as crianças. Então, você é nosso convidado, vai ser muito bem-vindo ao nosso grupo de oração. Amém. Muito bem. Então, Deus abençoe sua vida, sua missão. Até domingo que vem nós estaremos juntos novamente. Muito obrigado pela sua presença e convida mais alguém para conhecer o nosso programa Renovação em Movimento. Tchau, tchau. Deus abençoe. A Rádio Shalom apresentou Renovação em Movimento, um programa de idealização da renovação carismática católica.